Princípios, Vida e Trabalho. Um audiobook de Playbook. Apoie este canal e ajude para que possamos postar cada vez mais livros. Link na descrição. Inscreva-se e ative o sininho para ativar as notificações de novos livros. Sinopse. Os ensinamentos postulados no livro vão muito além da gestão financeira em si, pois podem ser aplicados a um público que vai além das dimensões financeiras. A obra diz respeito aos princípios que o autor considerou importantes para ser bem-sucedido no trabalho e na vida. Sobre o autor, Ray Dalio é um investidor americano bilionário, gestor de fundos de investimento e filantropo. Dalio é o fundador da firma de investimentos Bridgewater Associates, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Em janeiro de 2019, ele apareceu na posição 79 entre as 100 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Bloomberg. O que são princípios? Ray Dalio diz que, acima de tudo, quer que você pense por si mesmo para poder decidir o que você quer, o que é verdade e o que fazer sobre isso. Além disso, ele diz que quer que você faça isso de uma maneira cuidadosa e pensativa, para que você consiga o que deseja. Para que você alcance isso, Dalio pede apenas duas coisas. A primeira é que você tenha a mente aberta e a segunda é que você seja honesto ao responder perguntas sobre o que você quer, o que é verdade para você e o que você vai fazer quando descobrir isso. Princípios são conceitos que podem ser aplicados repetidamente em circunstâncias semelhantes, diferente de respostas estreitas para perguntas específicas. Cada jogo tem princípios que os jogadores de sucesso dominam para alcançar resultados vitoriosos. O mesmo acontece com a vida. Princípios são maneiras de lidar com sucesso, com as leis da natureza ou com as leis da vida. Princípios diferentes se aplicam a diferentes aspectos da vida, e claro, pessoas diferentes se inserem em princípios diferentes que acreditam funcionar melhor. A importância dos princípios. Ray Dalio acredita que ter princípios que funcionam é essencial para obter o que queremos da vida. Ele também acredita que para entendermos uns aos outros, precisamos entender os princípios dos outros. O autor faz uma série de perguntas e pede que você as responda com honestidade. O que são princípios? Eles são seus valores. São o que você considera importante. Literalmente o que você valoriza. Princípios são o que permitem que você viva uma vida consistente com esses valores. Por que princípios são importantes? Todas as pessoas de sucesso operam por princípios que as ajudam a ter sucesso. Sem princípios, você seria forçado a reagir às circunstâncias que chegam até você sem considerar o que você mais valoriza e como fazer escolhas para conseguir o que deseja. Isso impediria você de aproveitar ao máximo sua vida. De onde vêm os princípios? Às vezes, forjamos nossos próprios princípios e às vezes aceitamos os princípios dos outros, ou pacotes holísticos de princípios, como religião e sistemas legais. Embora não seja necessariamente algo ruim usar os princípios dos outros, é difícil inventar os seus próprios e, muitas vezes, muita sabedoria foi aplicada àqueles já criados. Adotar princípios pré-fabricados sem muita reflexão expõe você ao risco de inconsistência com seus verdadeiros valores. Manter princípios incompatíveis pode levar a conflitos entre valores e ações, ou seja, a hipocrisia. Você tem princípios em sua vida. Quais são eles? Seus princípios determinarão seus padrões de comportamento. Quando você entra em relacionamentos com outras pessoas, seus princípios e os dela determinam como vocês interagem. Pessoas que compartilham valores e princípios se dão bem. Pessoas que não compartilham isso sofrerão com constantes mal-entendidos e conflitos entre si. Com muita frequência nos relacionamentos, os princípios das pessoas não são claros. Pense nas pessoas de quem você está mais próximo. Os valores delas estão alinhados com os céus. Os princípios mais fundamentais da vida. Segundo o autor, o tempo é igual a um rio que vai te levar ao encontro da realidade. E isso vai exigir que você tome algumas decisões. Você não pode nadar contra a correnteza ou evitar a tomada de decisões. A única coisa que você pode fazer é abordar a vida da melhor maneira possível. De onde eu vim, somos todos produtos de nossos genes e de nossos ambientes e abordamos o mundo com certos vieses ideológicos. O autor conta que começou a investir em ações quando ainda era criança e que ele queria mesmo saber como vencer o mercado financeiro. E ao perseguir essa meta, descobriu algumas coisas. Ray Dalio percebeu que não era fácil para ele confiar que sua opinião estava certa. No mercado financeiro, você pode ter uma montanha enorme de trabalho, e ainda assim estar errado. Ele também descobriu que más opiniões podem custar muito caro. A maioria das pessoas apresenta opiniões e não há custo para elas. Não é assim no mercado. É por isso que Dalio aprendeu a ser cauteloso. Não importa o quanto eu trabalhe, eu nunca tenho certeza, diz o autor. Outra coisa que o autor descobriu é que o que é consenso não estava sempre certo.
Então ele deveria se tornar um pensador independente. Para fazer dinheiro, você precisa estar certo quando todos os outros estão errados. Para fazer isso, Dalio diz que trabalhou para o que ele queria, não para o que os outros queriam. Além disso, ele diz que obteve as melhores opiniões para conseguir aquilo que queria. Ele também testou todas as suas opiniões com as pessoas mais inteligentes que conseguiu encontrar, para que assim pudesse saber onde ele estava errado. Ao fazer isso, ele aumentava suas chances de estar certo. Um dos problemas era ser muito autoconfiante. Então Dalio descobriu uma forma de lidar com o fato de não saber como o mercado iria se comportar. Para ele, coletar informações até o ponto de estar confiante de verdade foi o que resolveu seu problema. Uma das outras coisas que o autor descobriu foi como lutar com suas realidades, refletir sobre as consequências de suas decisões e, então, como melhorar seu processo. Isso tudo levou o autor ao seu princípio fundamental, a verdade. Mais precisamente, uma compreensão correta da realidade, porque essa é a base essencial para produzir bons resultados. O autor acredita que a evolução é um movimento natural em direção a uma melhor adaptação, e também é a maior força do universo, e isso é uma coisa boa. O desejo de evoluir, ou seja, melhorar, é provavelmente a força motriz mais forte da humanidade. Considerando isso, buscar o interesse próprio em harmonia com as leis do universo contribui para a evolução, e isso é universalmente recompensado. A qualidade mais importante que diferencia pessoas bem-sucedidas de pessoas mal-sucedidas é a nossa capacidade de aprender e adaptar-se à evolução. O que fazer para obter sucesso? Ray Dalio deixa 5 dicas de como ser bem-sucedido. Antes de conhecê-las, você deve seguir algumas instruções para abordá-las com sucesso. Primeiramente, você precisa seguir todos os 5 passos para ser bem-sucedido. Preste atenção nas instruções. Você deve abordar essas etapas como distintas, em vez de confundi-las. Por exemplo, ao definir metas, basta definir metas. Não pense em como você as alcançará ou nas outras etapas. Ao diagnosticar problemas, basta diagnosticar problemas. Não pense em como você os resolverá ou em outras etapas. Misturar os passos leva a resultados abaixo do ideal, porque cria confusão e altera rapidamente os passos individuais. Cada uma dessas 5 etapas requer diferentes talentos e disciplinas. Muito provavelmente, você tem muito de alguns talentos e quantidades inadequadas de outros. Se você está em desvantagem em algum dos talentos e disciplinas requeridos, isso não é um problema sem solução, porque você pode adquirir, complementar ou compensar certo talento se você reconhecer suas fraquezas e projetá-las. Então você deve ser honestamente autorreflexivo. É essencial abordar esse processo de uma maneira racional e muito realista, em vez de ser emocional. Os 5 passos. Primeiro, definindo metas. Você pode ter praticamente tudo o que quiser, mas não pode ter tudo o que deseja. Esse é o primeiro e mais difícil passo de todos os 5, porque força você a decidir o que você realmente quer e, portanto, o que você pode possivelmente tirar da sua vida. Este é o passo em que você enfrenta o limite fundamental. A vida é como um banquete gigante de alternativas deliciosas de coisas você jamais poderá provar. Então você tem que abrir mão de ter algumas coisas que você deseja, a fim de obter outras coisas que você quer mais. Algumas pessoas falham neste ponto, com medo de rejeitar uma boa alternativa por medo de que a perda da mesma as privará de algum ingrediente essencial para sua felicidade pessoal. Como resultado, elas buscam muitos objetivos ao mesmo tempo, alcançando poucos ou nenhum deles. Por isso, é importante lembrar, não importa realmente se algumas coisas não estão disponíveis para você, porque a seleção do que está disponível é muito grande. Em outras palavras, para alcançar seus objetivos, você deve priorizar, e isso inclui abrir mão de boas alternativas. Segundo, identificar e não tolerar problemas. Depois de definir seus objetivos, você deve criar um plano para alcançá-los e, depois, executar esse plano executando as tarefas. No caminho para alcançar seus objetivos e executar seu projeto, você encontrará problemas que precisam ser diagnosticados para que o projeto possa ser modificado para contornar esses obstáculos. É por isso que você precisa identificar e não tolerar problemas. Se você não identificar seus problemas, você não os resolverá e, portanto, não avançará para atingir suas metas. Como resultado, é essencial trazer problemas à tona. A maioria das pessoas não gosta de fazer isso, mas as pessoas mais bem-sucedidas sabem que precisam fazer isso. Pensar em problemas difíceis de resolver pode gerar ansiedade, o que impede o progresso. As pessoas geralmente se preocupam mais em parecer não ter problemas do que em alcançar os resultados desejados e, portanto, evitam reconhecer que seus próprios erros e,
ou fraquezas estão causando os problemas. Terceiro, diagnosticando os problemas você será muito mais eficaz concentrando-se no diagnóstico, em vez de se dedicar às soluções. É um erro muito comum que as pessoas mudem diretamente da identificação de um problema difícil para uma solução proposta em um nanosegundo sem gastar as horas necessárias para diagnosticar e projetar adequadamente uma solução. Isso geralmente gera decisões ruins que não aliviam o problema. Diagnosticar e projetar é o que desencadeia o pensamento estratégico. Ao diagnosticar problemas, bem como ao identificar problemas, reagir emocionalmente, embora às vezes seja difícil de evitar, pode prejudicar sua eficácia ao tomar decisões. Por outro lado, permanecer racional lhe servirá bem. Então, se você está se sentindo abalado por seus problemas, faça o que puder para se centrar antes de avançar. Quarto, projetando o plano, determinando as soluções. Em alguns casos, você pode ir do estabelecimento de metas ao planejamento dos planos que o levarão a esses objetivos, enquanto em outros casos, você encontrará problemas no caminho de seus objetivos e terá que projetar seu caminho em torno deles. Portanto, o planejamento ocorrerá em ambos os estágios do processo, embora isso ocorra com muito mais frequência na descoberta de como contornar problemas. Em outras palavras, a maior parte do movimento em direção aos seus objetivos vem do planejamento de como remover as raízes de seus problemas. Os problemas são ótimos porque são impedimentos muito específicos, então você sabe que vai avançar se conseguir identificar e eliminar suas causas. Não é preciso muito tempo para elaborar um bom plano. Algumas horas distribuídas ao longo de dias ou semanas, e qualquer quantidade de tempo que você gastará projetando serão apenas uma pequena fração do tempo gasto na execução. Mas projetar é muito importante porque determina o que você terá que fazer para ser eficaz. A maioria das pessoas comete o grande erro de não dedicar praticamente nenhum tempo a essa etapa porque estão muito preocupadas com a execução. Quinto, fazendo as tarefas em seguida. Você e os outros em quem você precisa confiar terão que executar as tarefas que o levarão aos seus objetivos. Grandes planejadores que não realizam seus planos não vão a lugar nenhum. Você precisa avançar para atingir as metas. Isso requer autodisciplina para seguir o roteiro, que é o seu planejamento. No entanto, é essencial saber todos os dias o que você precisa fazer, e ter disciplina para fazer isso. Pessoas com bons hábitos de trabalho têm listas de tarefas que são razoavelmente priorizadas e fazem o que precisa ser feito. Por outro lado, as pessoas com maus hábitos de trabalho reagem quase aleatoriamente às coisas que surgem, ou não conseguem fazer o que precisam fazer mas não gostam de fazer. Apoie este canal e ajude para que possamos postar cada vez mais livros. Link na descrição. Inscreva-se e ative o sininho para ativar as notificações de novos livros. Resumo final do livro Princípios. Ray Dalio, um dos maiores administradores do mundo, traz em seu livro alguns princípios para te ajudar a ser bem-sucedido. Lembre-se de executar todos os passos com calma e atenção, e dar atenção exclusiva para a atividade que você está desempenhando no momento.